Eu falo um pouquinho no começo aqui, e daí eu apresento o senhor, depois começa as perguntas, tá? Vai começar aí em 3 segundos. Já tá live aqui no meu. No meu já diz live. Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma live, hoje em formato diferente pelo Zoom, pois temos a participação do pastor Rogel, que está à distância, mas a tecnologia nos permite estarmos perto, e isso é muito bom para podermos debater assuntos tão relevantes. Hoje o nosso tema são os desafios éticos para a igreja na atualidade, a igreja contemporânea, e com certeza você vai poder aprender bastante através dessa nossa live e do desenvolvimento desse assunto. Como mencionei no começo, essa live ela é organizada, promovida pela Faculdade Batista Pioneira, uma instituição de mais de 50 anos de investimento no reino através da vida dos vocacionados. A marca da nossa faculdade é a firmeza na palavra, pois aqui nessa casa, aqui nessa instituição, a Bíblia é encarada como realmente ela é, palavra de Deus. Venha você também fazer parte da família FBP, a instituição número 1 entre as faculdades batistas do Brasil. Com certeza, aqui você vai poder levar a sério a sua vocação, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Hoje nós vamos estar, então, desenvolvendo esse tema desafiador, um tema que tem alguns pontos que são assuntos que entram em choque, que tem algumas tensões quando dialogados, e para que nós possamos ter um melhor esclarecimento a respeito disso, nós temos a participação do pastor Rogel de Oliveira. É um grande privilégio tê-lo conosco. Pastor Rogel é marido da Angélica, é pai do Davi e da Raíssa, é graduado em Teologia e Filosofia, mestre em Educação, doutor em Filosofia, pastor da PIB de Lajeado, Igreja da Pioneira, professor aqui da faculdade desde 2011. Pastor Rogel, muito obrigado por sua participação e disposição. Ficamos felizes. Eu que agradeço o convite, Natan, de fazer parte desse maravilhoso empreendimento de vocês, né? Muito obrigado. Muito legal, muito legal. E é bom ter o senhor conosco aí, alguém que tem conhecimento da palavra, tem conhecimento da vivência da igreja, pois é um pastor de uma igreja local, tem conhecimento no campo da filosofia, né? Então vai poder nos ajudar bastante em questões éticas. Lembrando que aqueles que estão participando conosco podem compartilhar, marcar amigos, o pessoal da sua igreja, para que mais pessoas possam participar conosco desse momento tão legal de crescimento. Com certeza, há pessoas que têm algumas dúvidas nesse campo e através dessa live pode ser que tire essas dúvidas e tenha clareza
na palavra de Deus. Então, compartilhe. Também um pedido especial, que você comente nessa live a cidade de onde você está assistindo esse momento, esse diálogo que nós vamos ter aqui. Você também pode enviar as suas perguntas. Nós temos um tempo reduzido, pode ser que a gente tenha que limitar aqui as nossas perguntas, mas pode ser que a sua pergunta entre aqui no nosso tempo de live aqui. Então você pode estar mandando, nossa equipe vai estar recebendo com todo carinho essas perguntas. Bom, pastor, nós temos aí o nosso tema, então, Desafios Éticos à Igreja Contemporânea, e vamos para o nosso momento de perguntas, né? Temos algumas perguntas aqui que foram enviadas por alguns irmãos, temos algumas perguntas que foram elaboradas pela equipe aqui da nossa instituição, junto com o senhor. E a primeira pergunta, já que vamos estar falando de desafios éticos, é o seguinte: o que é ética? E uma segunda pergunta junto a essa, qual a sua relação com a teologia? Ok, Natan, primeiramente, uma boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Ou vão assistir mais tarde na gravação, durante a semana. Mais uma vez, uma alegria e uma honra poder participar desse bate-papo. Vamos para a primeira questão, o que é ética, né? Então, a ética, ela é a reflexão sobre como devemos viver. Como devemos viver. Claro que ligado a isso, tem outras noções que estão tudo juntas, né? O que é uma ação boa, o que é uma ação má, o que é uma ação correta, incorreta, qual é o nosso dever, né? Está ligado também a esse assunto, a questão das virtudes, o que é uma pessoa virtuosa, que os gregos antigos, eles não perguntavam, a pergunta deles não era tanto como devemos viver, porque essa formulação em termos de dever é uma coisa nova, do iluminismo para cá, né? Os gregos antigos perguntavam assim, qual é a vida virtuosa, né? Qual é a vida boa no sentido de virtuosa, né? Na verdade, as duas noções estão ligadas. Então, a ética, sempre quando você pergunta sobre como devemos agir, como devemos viver, o que é ser virtuoso, né? Isso tem a ver com a ética. Então, é um assunto extremamente importante, né? Deixa eu fazer um adendo sobre isso. Posso falando, né, Natan? Pode ficar livre, pastor. Posso falar. Tu e os meus ouvintes vão ver que eu gosto de falar, né? Mas pode me interromper também a qualquer hora. Qual a diferença entre ética e moral, né? Algumas pessoas fazem distinção. Nós podemos, para efeitos práticos, usar os dois termos como sinônimos, né? Ética e moral, né? Tem uma diferença? Tem uma pequena diferença. A moral, geralmente, é uma coisa mais prática, né? Assim, como eu vivo, né? Ou como eu penso que eu devo viver, ou como um povo, como é a moral de um povo, né? Então, é questão mais prática. A ética é mais reflexiva, é teórica. A ética, a rigor, a ética reflete sobre a moral. Né? Então, a moral é como um povo acha que é o certo e errado, ou como o indivíduo, o que o indivíduo acha que é o certo e errado, e a ética reflete sobre isso. Né? Então, mas essa é uma distinção assim, sutil, mas para efeitos práticos, ética e moral, a gente pode falar com a mesma coisa. Ainda sobre essa questão da relevância para a teologia, o que é ética e qual a relevância para a teologia? Bem, para você que é cristão, você pode ver como ela tem tudo a ver com a fé cristã, com a teologia. Né? Porque se a ética trata sobre como devemos viver, o que é o certo e errado, em matéria de comportamento, de ação, isso tem tudo a ver com quem é cristão. Né? Mas a resposta não é tão óbvia assim, porque a ética pode ser dividida em dois grandes tipos de ética. A ética cristã e a ética secular. A ética secular. Então, assim, o nosso ouvinte tem que estar atento para isso. Né? Quando se fala em ética, você tem que saber se é ética cristã ou ética secular. Né? A ética cristã, como o próprio nome diz, Natan, é aquela que trata de como devemos viver, mas com um grande fundamento. O fundamento da revelação, da Bíblia. Né? Então, qualquer tipo de ética vai querer tratar disso, como devemos viver. Né? Agora, qual é a fundamentação para a resposta? Né? Se para você responder esta questão de como devemos viver, você leva em conta como algo primordial o que a revelação bíblica tem a dizer para nós, então isso é uma ética cristã. Tá? A ética secular não. A ética secular, ela procura responder a mesma pergunta, como devemos viver, o que é o certo e errado em matéria de ação, né, de comportamento, mas ela não tem, a ética secular não tem nenhuma fundamentação religiosa. O próprio nome diz, né?
Ética secular. Então, qual é a fundamentação? Qualquer ética tem que ter alguma fundamentação. Né? Quando as pessoas dizem assim, quando elas dizem assim, tá, se a pessoa não crê na Bíblia, baseado em que ela vai responder como devemos viver? Essa é uma grande questão. Em outras palavras, a pessoa está perguntando, Natan e amigos, qual é a fundamentação da pessoa? Qual é a fundamentação ética da pessoa? Bem, desde o iluminismo, o que é o iluminismo? Né? Lembra do tempo do colégio que a gente estudou sobre iluminismo? Né? Lá do século XVIII, desde o iluminismo, há uma busca por uma resposta meramente humanista, né? Para essa pergunta de como devemos viver, sem fazer referência à Bíblia. Então, um famoso pensador, talvez o maior pensador do iluminismo, foi um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. A resposta de Kant era que a fundamentação tem que ser a razão. A razão. Então, quando eu procuro saber como nós devemos viver, qual é o meu dever, eu tenho que achar aquela resposta que a razão me dá. Né? Kant não era ateu, inclusive ele era luterano, ele era um crente, ele cria em Deus. Né? Então, cuidado, não pense que a ética secular é aquela que não crê em Deus. Não. Você pode estar fazendo uma ética secular e ser uma pessoa que crê em Deus, como é o caso de Kant. Qual é a diferença? É que a fundamentação da ética da pessoa, né, não é bíblica. Ela procura, por exemplo, fundamentar a razão, como eu disse, que é o caso mais emblemático, que é o caso de Kant. Né? Então, quando você diz assim, quando você pergunta, Nathan, para mim, qual é a relevância para a teologia? Bem, para nós cristãos, tem tudo a ver com a teologia, a ética, porque a resposta a essa questão da ética, que é como devemos viver, ela é basicamente bíblica. Para um eticista secular, ele não vai levar em conta a teologia, o que a Bíblia diz. Né? Só para o pessoal que gosta de ler, de se aprofundar, não estou sendo muito complicado não, né, Nathan? Não, tá tranquilo, pastor. Tá. Mas, por exemplo, o Kant, ele cria em Deus. Para ele, inclusive, a grande obra dele de moral é a Crítica da Razão Prática, que ele escreveu no final do século XVIII. Ele, inclusive, pensa que a Deus é um dos postulados da moral. Né? Você tem que postular a existência de Deus para que faça sentido a moral. Né? Então, assim, ele não ignora Deus. Né? Só que a fundamentação toda para essa resposta é a razão. Né? Eu acho que outra coisa ainda sobre essa questão, Nathan, tu pode me interromper, por favor, mas ainda sobre essa diferença entre ética secular e ética cristã, algumas pessoas pensam, alguns crentes cristãos, né, pensam assim, de modo equivocado, que toda ética secular ela é relativista. Se você não crê na Bíblia, então você é um relativista, então. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Nós temos que fazer as críticas corretas. Né? Essa não é uma crítica correta. Vários, ou até a maioria dos eticistas, dos que fazem ética secularmente, eles não são relativistas. Né? Por exemplo, a ética kantiana mesmo, né, que coloca a razão como aquela que deve dar a resposta para nós, ele não era um relativista. Né? Para Kant, a razão podia dar respostas para nós universais, que valiam para todo mundo. Né? Porque o relativismo vai dizer que para cada cultura, por exemplo, o relativismo cultural, né? Vai dizer que para cada cultura os códigos morais mudam. Né? E não dá para impor a minha ética, por exemplo, ocidental para a ética oriental, por exemplo. Né? O Kant não pensava assim. O Kant pensava que a razão daria uma resposta universal. Então, ele não era um relativista. Né? Então, cuide para não misturar assim, se você não crê na Bíblia, você é relativista. Não. Há toda uma tentativa humana, claro, não sei se ela é bem sucedida, né, de tentar dar respostas éticas para nós sem cair no relativismo. Né? Eu acho que assim, para a introdução, eu podia falar isso assim, Nathan. Certo, pastor. Temos bastante coisa dentro da ética aqui para poder desenvolver, e um dos temas aqui que nós trazemos já numa segunda pergunta foi uma sugestão do nosso irmão Thiago Jagmin. Ele largou para nós aí nas redes sociais e tivemos que dar uma adaptada aqui por causa do tempo, era bastante assunto.
É a pergunta a respeito de política, né? Como a igreja deve lidar com a política em dias de tanta polarização, né? Nós vemos ou você é de um lado ou você é do outro. Como a igreja deve se posicionar nessa questão, pastor? Essa pergunta é óbvia que ela ia aparecer, né? Ela ia aparecer, e eu pensei sobre essa questão da política, né? Até aí a faculdade teve uma live exatamente sobre essa questão política, né? Acho que 2 semanas atrás. Isso. Professor Josemar. Bem, essa é uma questão extremamente importante para a igreja brasileira, evangélica brasileira, ainda mais dada toda a turbulência que estamos vivendo, né, no Brasil. Não podemos negar uma coisa. Vamos começar pelos fatos, que são inegáveis. Os evangélicos são uma força política hoje no Brasil. Sim. Décadas atrás, não. Mas de algumas décadas para cá, os evangélicos eles são uma potência. Eles praticamente elegeram o presidente atual, né? A força deles foi muito grande. Eu estava vendo uma pesquisa no Datafolha que a diferença entre os católicos que votaram no atual presidente ou da oposição foi pequena diferença entre os católicos. Foi bem equilibrado. Mas entre os evangélicos houve uma diferença de 11 milhões de votos. 11 milhões de votos. Então, o atual presidente teve uma votação de 21 milhões de evangélicos votando nele. Uhum. O da oposição, 11 milhões de evangélicos. Quer dizer, 10 milhões de evangélicos. A diferença foi muito grande. Então, eles são uma potência hoje. Nós somos uma potência hoje. Nós somos, pelo último censo do Brasil, de 2010, nós éramos 22% da população, com 42 milhões de evangélicos no Brasil. Hoje, né, esse censo já está defasado, né? Eu estava vendo a Datafolha do início do ano, dizendo que nós somos 31% da população, 31% da população, e há uma projeção para que daqui mais ou menos 10 anos, 2032 para ser exato, o número de evangélicos e católicos do Brasil vai se igualar, 40% para cada um. Né, no ritmo atual de crescimento. Então, nós somos uma potência, né? Somos a potência eleitoral do Brasil, não dá para negar isso. Mas a minha questão não é sociológica, eu não quero falar dados empíricos, a questão nossa é ética, né? Então, a questão é, o cristão evangélico, o cristão deve se envolver em política? Então, essa é uma questão para nós ética, né? Independentemente dos fatos, é correto o cristão se envolver na política? Bem, essa é uma grande questão. Até tempos atrás, eu me lembro, eu era criança e era meio corrente entre nós, no meio evangélico, eu sou de formação batista, dizer que o crente não devia se meter com política. Não deveria. Né? Bem, nós estamos mudando quanto a isso, né? Mudando bastante. Eu quero dizer para você que essa resposta, se nós devemos ou não nos envolver na política, ela pode ser abordada de dentro, uma resposta dada por nós mesmos, e dada para as pessoas de fora. Né? Deixa eu começar primeiro com uma resposta para as pessoas de fora, que não são cristãs e que criticam a força política dos evangélicos, tá? Criticam a atuação evangélica no meio político. Deixa eu dar uma resposta para eles primeiro, para depois dar uma resposta para nós. Né? Primeiro é o seguinte, por que nós evangélicos não podemos participar do jogo político? Se o jogo político, deixa eu usar essa metáfora do jogo político, né? Sendo jogado dentro das regras, as regras, né? Então existe um jogo político aí, com regras, né? Regras democráticas, né? Por que o cristão, o crente é o único que não pode participar desse jogo? Não pode atuar no meio político, né? E pouco importa a profissão da pessoa, por que um pastor não pode atuar no meio político, né? Tem crentes que são avessos a pastores atuar no meio político, mas essa não é a minha questão agora, não é para responder para o nosso grupo interno. A minha agora é uma questão para o público externo. Por que nós, crentes evangélicos, não podemos atuar no meio político? Há uma grande questão debatida entre os próprios eruditos seculares sobre esta questão. Tem uma famosa discussão entre dois gigantes da filosofia ética. Por um lado, um americano já falecido chamado John Rawls. John Rawls é muito estudado no direito. Ele já falecido, ele era um cristão, ele era católico, mas ele foi professor em Harvard. Ele é um cara extremamente influente até hoje. John Rawls faleceu há pouco tempo, ele viveu no século XX. E a outra visão do Habermas. O Habermas é vivo ainda. Até onde eu sei, apenas que, a não ser que ele tenha morrido agora nos últimos dias. Mas o cara já com 90 anos, um alemão. Né? Os dois fazem uma ética secular,
secularizada. Então, portanto, eles não têm uma visão, não fazem uma ética cristã, mas com a seguinte divergência. O Rawls, John Rawls, pensando o seguinte, que na esfera pública, a pessoa que atua na esfera pública não deve trazer suas visões de mundo para a esfera pública. Ou seja, a pessoa que é crente, que é cristã, ela não deve trazer a sua visão de mundo cristã no debate público. Uhum. Essa é a visão, é a crítica que é feita para nós hoje. Né? Mas o Habermas, que é um alemão extremamente influente, ele pensa diferente. E ele não está falando em nome dos cristãos nem nada, mas ele diz assim, que não dá para uma pessoa entrar no debate da esfera pública abrindo mão da sua visão de mundo. Sim. Todos que fazem parte do jogo político têm suas visões de mundo. O ateu tem sua visão de mundo, né? E seus interesses. Então, é impossível a pessoa entrar na esfera pública, do debate político, abstraindo de quem ela é, dos seus valores, daquilo que ela é importante. Então, isso não tem nada a ver com deixar de ter um Estado laico. Porque o Estado é laico, mas a sociedade não. Né? Então, o que quer dizer Estado laico? Né? Como eu entendo, que o Estado não tem uma religião. Então, o Estado não tem uma religião. Mas a sociedade que participa do jogo político, dentro das regras democráticas, ela é representada por pessoas diferentes, pelo ateu, pelo agnóstico, pelo muçulmano, se tem muçulmanos no nosso país, por judeus e por que não cristãos. E pouco importa a profissão dele, né? Então, assim, sendo pastor ou não. Então, respondendo para o público externo, Natan, não tem por que nós não participarmos do jogo político dentro das regras democráticas, né? Com a nossa visão de mundo. Então, esse é um debate aberto até entre os eruditos que não fazem ética cristã, né? Então, não é uma coisa assim pacífica, né? Mas, respondendo para o nosso público interno, né? O crente deve se envolver com política? Essa é uma grande questão, Natan, uma grande questão. Nós, evangélicos, de modo geral, deixa eu tratar bem a questão da ética. Nós, evangélicos, estamos acostumados a ter uma ética estritamente privada ou pessoal. Ética pessoal. Sem pensar muito na ética social. A ética pode ser dividida nesses dois tipos, a ética pessoal e a ética social. O que é ética pessoal? A ética pessoal é aquela do meu comportamento individual. Eu não devo mentir, eu não devo adulterar, né? Eu tenho que ser uma pessoa honesta. Ok, tá? Então, eu posso simplesmente tratar dessa ética no âmbito pessoal. É o que a igreja evangélica vinha fazendo até então, né? Ou eu posso me preocupar com uma ética social. O que é ética social? A ética social não é dar pão para o pobre, né? A ética social é aquela que está preocupada em mudar as estruturas sociais que são pecaminosas, né? Então, há estruturas da sociedade que são erradas, né? E que nós devemos alterar suas causas. Eu vou dar um exemplo para a pessoa que está nos assistindo. Vamos pensar que todos nós sejamos pessoas bem honestas. Todos sejam cristãos no Brasil e pessoas honestas, ou pessoas religiosas de algum modo, ou nem precisa ser religioso, mas uma pessoa bem honesta, que cumpre com o seu dever. Então, pessoalmente, são todas pessoas éticas. Tá? Mas o pobre continua recebendo bem pouco. Há pessoas passando fome. Há pessoas que não têm acesso à educação. Estamos todo mundo sendo honesto, todos nós não estamos roubando, não estamos adulterando, mas e a questão da opressão, né? A opressão contra o pobre, a opressão, qualquer tipo de preconceito contra algum grupo, né? Quem se preocupa com isso é a ética social. Né? Houve algumas tentativas no meio protestante e católico para a ética social, e elas tiveram algumas sérias objeções. Então, pode me interromper, Natan, a qualquer momento, tá? Tranquilo, pastor. Mas, assim, no início do século XX, houve um famoso caso do Evangelho Social. O Evangelho Social, um representante grande, talvez o maior deles, era um batista, o professor batista Walter Rauschenbusch. Ele foi professor no seminário, pastor batista também, no meio alemão, lá nos Estados Unidos, mas da igreja alemã nos Estados Unidos, né? Então tem muito a ver com a Faculdade Batista Pioneira. Inclusive, eu estava fazendo pesquisa, se não me engano, o Karl Roth, que era, acho que o primeiro pastor batista
que veio de lá dos Estados Unidos para cá, para Porto Alegre, se eu não me engano, ele estudou no mesmo local onde o Walter Rauschenbusch dava aula, né? Na Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Mas o evangelho social do Walter Rauschenbusch e outros também, eles justamente tinham essa preocupação com as estruturas sociais. Mas foi muito criticado porque ele era reducionista, né? Reducionista. Então, era toda uma preocupação com o social, esquecendo, às vezes, da ética pessoal. Então, assim, ó, é aquela questão do equilíbrio que faltou, né? No meio católico também. No meio católico, assim, o paradigma, assim, o caso emblemático de ética social é a teologia da libertação, né? Muito forte no meio católico na década de 70. Mas também sofreu sérias críticas, inclusive quem deu assim, o golpe de misericórdia contra a teologia da libertação foi o então cardeal Ratzinger, que era que depois se tornou o Papa Bento XVI, vivo ainda, né? Ele era, na época do João Paulo II, o cardeal Ratzinger, ele era o responsável pela doutrina na Igreja Católica, e ele apontou os mesmos erros que nós apontaríamos, nós evangélicos, para a teologia da libertação, que embora fosse correta a preocupação com o social, ela deixou de lado coisas importantes, como a salvação individual, a vida eterna e tudo mais, né? Então, por que eu estou dizendo isso, Natan, e queridos que estão nos ouvindo? Porque se o cristão deve entrar na política ou não? O cristão deve entrar na política se você vê pela Bíblia a preocupação social na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, uma preocupação muito forte, né, de Deus com o social, com o pobre, com a viúva, com o órfão, né? O que falta? Falta esse equilíbrio entre uma ética pessoal e uma ética social. Então, por exemplo, questão de direita e esquerda, né? Será que o cristão deve ser de direita ou deve ser de esquerda, né? De modo geral, o cristão de esquerda, ele vai se preocupar com as questões muito de estruturas sociais, de mudanças das estruturas sociais, mas às vezes esquece ou não dá tanta ênfase para questões pessoais, né, da salvação pessoal, né? E a pessoa de direita é o contrário, né? Então falta um equilíbrio no envolvimento do cristão no meio político. Eu diria assim, até para terminar essa parte do cristão na política, que tem uma noção bíblica que nós devemos resgatar em Jesus, que é a noção de reino de Deus. Reino de Deus. A noção de reino de Deus em Jesus, ela serve tanto para questões sociais como questões pessoais. Tanto questões desta vida como do além. Porque o reino de Deus é uma coisa que extrapola, ele é mais do que simplesmente esse mundo, ele extrapola para o porvir. Mas o reino de Deus, ele já irrompeu aqui nesta terra, né? Então, quando nós resgatarmos de modo sério a questão de reino de Deus, que vem de Jesus, isso é muito forte em Jesus, Jesus retoma do Antigo Testamento, né? Nós vamos ver que as questões sociais ficam inseparáveis das questões pessoais, né? E se você está interessado em fazer uma ética social, não tem como se envolver com política, né? Não tem como, né? Se você quer fazer uma ética social sem se envolver com política, você vai estar simplesmente dando pão para o pobre, né? Dando pão para o pobre. Então, é o que a gente chama de aquela ajuda da cesta básica que nós devemos fazer, né? Mas não é exatamente uma ação social. Quando você quer mudar as estruturas sociais que são pecaminosas, né? Estruturas opressoras, né? Então não tem como evitar a política, porque política é isso, é poder, né? É poder. Isso é independente de questões partidárias, né? Independente de questões partidárias. Certo, desculpa, então, falei demais. Pode ficar tranquilo. Ainda tendo em mente o que nós estamos vivendo, vivemos essa polarização, mas também nesses dias estamos vivendo uma nova realidade, né, pastor? A realidade dessa pandemia atual aí do coronavírus. E a pergunta dentro dessa temática é a seguinte: quais os desafios a igreja tem diante dessa pandemia atual? O que o senhor teria a dizer a respeito disso? Muito interessante, Natan. Deixa eu só retomar uma coisa sobre política que eu não posso deixar de dizer, que é o seguinte. Sim. A questão anterior, que é muito importante. O cristão deve se envolver com política? Sim, deve. Mas há uma grande questão em ética, que é a seguinte: podemos legislar sobre a moral? Podemos fazer leis
que defendam o comportamento cristão? Então, essa é uma grande questão que é um desafio ético para a igreja hoje. Então, o cristão deve se envolver com política? Sim, porque ele faz parte do jogo democrático. Por que que não vai ficar de fora? Ok. Mas devemos legislar sobre a moral? Então, essa é uma grande questão. Grande questão, que não dá tempo aqui, né? Mas se você quiser ler, existe dentro da ética, um grupo chamado de teonomistas. Teo vem de Deus e nomistas vem de nomos, que é lei em grego, né? Então o próprio nome diz teonomistas. Há um grupo que defende que nós devemos fazer leis cristãs, por exemplo, no Brasil, né? Há outros cristãos que negam, dizem assim, olha, não, moral não dá para ser legislada. Né? Não posso obrigar as pessoas a terem uma ética cristã. Então, só para retomar, fechar, né, o ponto anterior, é uma grande questão essa, sobre a questão de legislar sobre a moral. Né? Sobre a pandemia, Natan, sobre a pandemia. Sim. Eu penso realmente que essa questão da pandemia atual, desse coronavírus, né, dessa mutação do coronavírus, né, ela traz muitos desafios e questões éticas para a igreja cristã. Vários, para nós evangélicos. Faz a gente parar para pensar. Parar para pensar. Bem sérios mesmo. E eu espero não estar ofendendo ninguém nessas questões aqui. Né? Ofender ninguém. Nenhum colega, pastor que esteja me assistindo, você que é crente de outra denominação. Mas olha só as questões éticas. Para mim, assim, eu poderia falar várias delas. Várias questões, mas uma delas que já abre um leque é a questão da sinceridade e da verdade nossa como cristãos. A sinceridade e verdade. A sinceridade das nossas intenções. Por exemplo, por que nós estamos tão preocupados que não é possível fazer cultos nas igrejas? Por quê? Nós temos que ser bem sinceros nas nossas intenções. Será que é porque nós não estamos conseguindo levantar ofertas e dízimos? Veja bem, repare bem, olha só o nó, o dilema ético que a doença, a Covid-19 está colocando para nós. Por que estamos tão preocupados em não poder, de não ter cultos? A gente vai dizer assim, não, porque é muito bom ter contato, temos que ter comunhão. Sim, sim. Mas será que essa é a verdadeira razão de nós, pastores? Eu falo agora como pastor. Né? Então, com certeza, há um segmento, talvez, daquelas igrejas cuja preocupação não é a mais elogiável, né? E não precisamos nomear igrejas aqui, mas até talvez entre nosso meio mesmo, né? E que a preocupação maior é o seguinte, como é que vai ficar o meu salário agora? Né? Eu sou pastor e agora meu salário? Os dízimos vão caíram, né? E agora como é que vai ficar meu sustento? Então, assim, essa questão da pandemia está colocando agora contra a parede as nossas verdadeiras intenções. Porque a minha preocupação de ter os cultos. Né? Então, assim, não estou dizendo que todo mundo que quer ter cultos, não é isso que eu estou querendo dizer, é que está preocupado com dízimos e ofertas, mas faz a gente parar para pensar quais são nossas verdadeiras razões. Por que estamos tão preocupados em ter cultos? Claro, nós queremos ter a comunhão, é importante ter comunhão, né? Presencial com as pessoas. Outra questão também que a pandemia levanta para nós é bem interessante sobre a questão das curas. Curas. Uma questão ética. A igreja cristã, ou parte dela, evangélica, não defende as curas em nome de Jesus? Olha só agora a questão, o dilema ético que nós nos colocamos. Né? Assim, podemos ou não podemos curar em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus? Então nós podemos ir lá no hospital da cidade e dizer, olha, eles vão estar todos curados agora em nome de Jesus. Então, assim, podemos, por exemplo, pregar assim, olha, dizer, profetizar, na nossa cidade, em nome de Jesus, não vai ter nenhum caso de coronavírus? Podemos ou não podemos fazer isso? Então, repare, Natan e irmãos, reparem que, olha a questão ética que é colocada para nós, né? Assim, olha, questão de verdade, de honestidade. Então, será que eu posso continuar pregando que, com a autoridade de Jesus, todas as doenças vão ser curadas? Nenhum mal vai me atingir? Né? Então, repara que a pandemia está colocando em xeque isso. E não é eu que estou dizendo isso. Eu estava vendo, Natan, recentemente, um vídeo onde a pessoa que falava justamente criticava a igreja evangélica disso. Criticando assim, onde é que estão aqueles pregadores que prometiam cura, prometiam que não ia haver, não vem doença, e agora? O que vocês querem dizer diante da pandemia? Então, assim, isso é uma grande questão ética para nós. Né? Então, assim, quanto de honestos nós estamos sendo na nossa pregação.
né? Estamos prometendo coisas que não estamos cumprindo, né? Então, veja bem, isso faz, para nós que somos pessoas bem intencionadas, né? Espero que nós somos todos bem intencionados, né? Faz pelo menos nós revermos a nossa pregação, né? Estamos sendo éticos quando nós pregamos que nenhuma doença vai nos atingir, em nome de Jesus, nenhuma, estou profetizando isso. Então, assim, essa questão da pandemia coloca em xeque, não em xeque, mas assim, coloca para refletirmos, né, a nossa pregação, aquilo que nós estamos prometendo para as pessoas, né? E, claro, dentro dessa questão da verdade, sinceridade, a questão da quarentena, da pandemia, com a explosão de mensagens, informações das redes sociais, coloca também para nós uma questão bem importante na ética, a nossa sermos verdadeiros nas informações que nós repassamos, né? Às vezes nós estamos repassando informações falsas, às vezes sabendo que é falsa, estou falando de alguns casos de pessoas mal intencionadas, né? Às vezes nós não estamos mal intencionados, mas nós não verificamos a informação. Estamos repassando informação que é fake news, né? Então, na verdade, não é informação, é desinformação. Então, assim, até onde nós somos éticos quando nós estamos repassando essas pseudo-informações para as pessoas, né? Trazendo confusão para elas, né? Então, eu acho assim, a pandemia, sim, está trazendo questões importantes éticas para nós, para a igreja. Ok. Pastor, vamos dar só uma pequena pausa aqui, aproveitar esse momento para falar daquilo que nós temos a oferecer aqui na Faculdade Batista Pioneira, essa instituição que tem prezado pela excelência no seu ensino. Se os nossos espectadores desejarem conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos, podem acessar o nosso portal batistapioneira.edu.br e conhecer um pouquinho dos nossos cursos. Temos o Bacharelado em Teologia Presencial, um curso de 4 anos, onde você vai poder aprofundar os seus conhecimentos teológicos, mas também ter um preparo adequado para o ministério missionário e pastoral. O pastor Rogel faz parte do corpo docente também. Nós temos o nosso projeto Wake Up, um projeto de 6 meses para toda essa galera jovem, galera que deseja ser resposta de Deus a essa geração. É um curso onde terão oportunidade de servir ao Senhor, conhecer de novas realidades da igreja, conhecer também trabalhos sociais, projetos missionários, vão poder fazer uma grande viagem missionária e com certeza vão crescer muito na vida com Jesus. Também aproveito esse momento para compartilhar com os irmãos, temos feito isso em nossas lives, um pedido de oração em relação a uns encaminhamentos que nós estamos trabalhando nesses últimos tempos para o nosso bacharelado em formato EAD. Estamos trabalhando para que no momento adequado possamos oficializar esse comunicado. Ore por essa instituição, por toda a equipe que está dando o seu melhor para que possamos oferecer isso à comunidade eclesiástica à nossa volta. Também tenho uma novidade, no nosso bacharelado EAD, pastor Rogel fará parte da nossa equipe de professores. Venha estudar conosco, venha fazer parte da família FBP. Nós colocamos logo no começo uma pergunta que estava rolando ali a respeito da Igreja Evangélica Brasileira. Será que a Igreja Evangélica Brasileira é homofóbica? Você pode dar a sua opinião e logo mais nós vamos revelar o resultado aqui do público e também vamos abordar esse tema em uma pergunta. Pastor, vamos adiante então nas perguntas aqui. Nós temos uma pergunta agora que diz respeito a casamento e divórcio. Não são poucas as matérias dos últimos anos que falam a respeito do crescimento nos índices de divórcio. E essa semana mesmo eu estava lendo uma matéria que tinha por título o seguinte: 1 a cada 3 casamentos acabam em divórcio no Brasil. Isso, por alguns momentos, né, pastor, era a realidade externa, mas agora é algo que faz parte do seio da igreja. Isso está acontecendo muitas vezes ao nosso lado, à nossa volta dentro da igreja, né? Como a igreja deve lidar com esse tema tão delicado que é o divórcio? O que o senhor diria? Ok, Natan. É uma pergunta, uma questão bastante importante, né? E espero que depois das minhas posições aqui na nossa entrevista, eu continue sendo professor na Faculdade Batista Pioneira, né? Né? Eu tenho que falar tudo certinho, né? Mas não, tô brincando. A questão do divórcio no nosso meio já não é mais nova, né? De décadas para cá, nós estamos vendo no meio evangélico
e não só batista, né, da qual eu pertenço, mas no meio evangélico, essa realidade. Não tem como não tratar desse assunto. Esse é um assunto sempre atual, e para quem é pastor, não é só uma coisa é você ser um pensador, né, e ficar só pensando, escrevendo outra coisa, você está na realidade da igreja. Então, é um assunto premente, você tem que ter resposta clara. Então, a primeira coisa assim, que eu diria assim, Natan, cada um de nós, não só o pastor, mas assim, o líder cristão, mas o povo cristão em geral tem que ter uma resposta clara, bem definida e bíblica para essa questão do divórcio. O que eu tenho notado é muita confusão. Né? Eu penso desse modo, depende de cada caso. Não, falta uma resposta bem clara que sirva para a maior parte dos casos. Há casos que sempre são difíceis de tratar, que felizmente são exceção, né? Mas a regra geral bíblica já vai lidar com quase todos os casos, né? Se nós estamos fazendo uma ética cristã, esse é o nosso ponto aqui, né? Eu falei da ética secular, ética cristã, né? A ética cristã é aquela que leva como fundamento principal a revelação bíblica. Se nós estamos fazendo uma ética cristã, que é o nosso caso, então nós não podemos deixar de notar que a resposta tem que ser bíblica, em grande parte bíblica. Né? Então, temos que ver o seguinte, olha, o que a Bíblia ensina sobre o divórcio? Né? Então, a questão não pode ser prática. Vai ter o lado prático, mas primeiro tem que ser a fundamentação bíblica. Né? Depois da fundamentação bíblica, nós vamos ver os problemas práticos que a resposta bíblica nos traz. Né? Mas não adianta você trazer uma resposta, às vezes você inverte, né? Nós invertemos, né? Queremos dar uma resposta, como agir com questão divorciada, com questão do divórcio no meio evangélico. Nós pegamos considerações práticas, pragmáticas, para dar uma resposta. Não, primeiro vamos ver a fundamentação bíblica, e depois vamos ver questões práticas. A fundamentação bíblica, ela para mim é clara. Então, assim, eu tenho uma posição moderada, embora que essa questão de moderada, conservadora, liberal, ela é bem relativa, né? Bem relativa. Depende de quem está falando, né? Para uma pessoa ultraconservadora, eu sou uma pessoa liberal, para pessoa liberal, eu sou uma pessoa conservadora. A minha posição é a posição que Jesus ensina em Mateus 19. O local clássico, né? A passagem clássica onde Jesus ensina sobre o divórcio é Mateus 19. Ele também vai falar em Marcos 10, mas Mateus 19 é mais completo que Marcos 10. Né? Mas são passagens paralelas daquele mesmo relato, quando os fariseus perguntam para Jesus se é lícito repudiar uma mulher por qualquer motivo. E Jesus dá a resposta, ele diz que não é correto repudiar uma mulher por qualquer motivo. Né? Há só um caso de exceção onde é lícito repudiar a mulher, ter um divórcio, né? Tanto a mulher quanto o homem, que é o caso ali a expressão da grega, tem várias traduções possíveis, né? Porneia, né? É traduzido relações sexuais ilícitas, o caso de imoralidade sexual, né? Então, assim, a minha posição é o seguinte, ela não é nem extrema pro lado de cá, que são aqueles meus irmãos, eu quero respeitar eles, né? Porque é uma questão polêmica, né? Que dizem, divórcio nunca, jamais. Se a mulher está sendo traída, aguenta firme a traição, aguenta firme. O marido está traindo ela há 10 anos, um monte de mulheres, aguenta firme, né? Nunca se divorcie. Então, essa é uma posição que eu vou respeitar, mas não é a que eu vejo que é bíblica, né? E a outra posição, do outro lado, que diz que por qualquer motivo, né? Qualquer motivo, nós não nos entendemos, podemos divorciar. Não, a posição de Jesus é bem clara em Mateus 19 e Mateus 5 também, Natan, que diz que não é vontade do Criador que o homem e a mulher se separem. Né? Há um só caso em que isso é aceito. Repare que ali fala, eu estou perguntando sobre divórcio, né? Mas não tem como falar de divórcio sem falar de novo casamento também. Né? As duas coisas estão ligadas. Né? Ali a resposta de Jesus é sobre divórcio e novo casamento. Né? A não ser se uma pessoa repudia essa mulher e casa com outra, a não ser por caso de relações sexuais ilícitas, comete adultério contra ela. Então, ali, Jesus está colocando a questão do repudiar, divorciar e casar de novo. Há um caso em que a pessoa ela não é obrigada a se divorciar, mas ela não está pecando em divorciar, quando ela é vítima de adultério, né? De imoralidade sexual. A parte que é vítima. Né? Ela pode optar por dizer assim, não, eu quero preservar meu casamento, eu quero salvar meu casamento, quero salvar meu casamento. Não é errado fazer isso, mantenha firme. Mas ela não é errada
ela não está pecando, esse é o meu entendimento de Mateus 19 e Mateus 5 também, né? Se ela diz assim, não, eu agora não quero mais, eu quero agora, para mim, o casamento terminou por causa da infidelidade. Repare o seguinte, que essa é a questão bíblica, a fundamentação bíblica. Agora, e a questão prática? Como lidar com ela? Claro que, com essa resposta, eu já consigo lidar com grande parte dos casos. Por exemplo, chega uma pessoa para mim e diz assim, pastor, faz meu casamento. Eu deixei a minha esposa, agora eu vou casar com essa fulana de tal aqui, é minha secretária, né? Mas por quê? Porque eu deixei de gostar da minha esposa e me apaixonei por essa aqui. Não, eu não faria esse casamento. Não é correto, pelo que Jesus diz. Né? Então, pela resposta de Jesus, eu já resolvo vários casos. Mas há casos complicados. Há casos que aí a gente tem que ter, a gente fala assim, a misericórdia, né? Casos difíceis de lidar. Por exemplo, a pessoa deixou o seu cônjuge e não houve traição. Não era para ter divorciado. Mas ela já está 20 anos com uma nova pessoa. 20 anos, tem filhos com ela. E agora, o que fazer? É uma coisa complicada. Né? Então, eu diria o seguinte, nós temos que ter bem claro o que a Bíblia ensina, Jesus ensina sobre divórcio e novo casamento. E sempre que nós pudermos remediar o nosso erro, devemos fazer. Há casos que não dá mais para voltar atrás. Então, nesse caso, quando não dá para voltar atrás, nós temos que pedir perdão a Deus e assim, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Ok, pastor. É um tema bem vivo nos nossos dias, né? Até vimos algumas matérias aí que durante esse período de pandemia o número de divórcios até aumentou, né? De entrada em processos. Então, é algo triste, né? Algo triste que é bem real à nossa volta e uma coisa que temos que admitir que é bem real também dentro da igreja, né? Então, é um tema bem complicado, delicado e sempre precisa ser tratado com muito zelo, sabedoria. Misericórdia, muito amor, misericórdia, né? Com certeza, Isso. né? Verdade, sim, sem dúvida. verdade. Precisamos ser também essa comunidade de graça que consegue acolher, mesmo quando há o erro, há o tropeço, né? Porque o divórcio sempre ele é ocasionado por causa de algum tropeço, de algum vacilo com o Senhor, né? De alguma das partes. Então, não acaba por nada um casamento, né? Sempre tem um motivo doloroso aí. Pastor, seguindo adiante aqui, nós falamos então do divórcio, que é um tema que é difícil de ser tratado, mas agora também vamos tratar aqui da pergunta que nós largamos aos nossos amados espectadores, né? Nós perguntamos aqui, a igreja evangélica é homofóbica? E tivemos uma boa participação. Nós vamos estar encerrando agora aqui a nossa enquete, publicando aqui o nosso resultado para os nossos irmãos e vou perguntar agora para o senhor. O senhor tem oportunidade de falar a respeito disso. Todo mundo deu opinião e o senhor vai poder falar um pouquinho, né? Como a igreja deve tratar do tema de homossexualidade e homofobia? O que o senhor diria para a gente? Uma excelente questão e vou unir com a questão anterior do divórcio, Claro. dizendo que, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma posição clara, né, nós temos que agir sempre com misericórdia, né? Então, a gente não está tratando com gado, né? Então, assim, são pessoas que vêm com uma história, suas tristezas. Então, claro, nós temos que, aí é a questão pastoral. Mas antes da questão pastoral, a gente tem que ter uma posição da ética clara, né? Então, assim, ter bem claro o que a Bíblia ensina sobre certos assuntos e depois, e quando uma pessoa não se encaixa com o que a Bíblia diz, agir com misericórdia, mas saber a posição correta. Essa questão da homossexualidade é a mesma coisa. Eu tenho um artigo escrito sobre homofobia no jornal da Batista Pioneira, né? Não sei se 2014, 2013, 14, mas sobre isso, né? Primeira coisa, para mim a palavra homofobia ela é ambígua. Ela tem mais de um significado. Dependendo do significado, nós evangélicos crentes somos homofóbicos ou não. Se você entender homofobia como aquela atitude de violência física ou verbal contra pessoas homoafetivas, então nós não devemos ser homofóbicos. Não devemos ser. Se ser homofóbico é você insultar, bater, você discriminar, você fazer piadas, mostrar realmente assim um jeito ofensivo
contra essas pessoas, então nós não devemos ser homofóbicos. Se isso é ser homofóbico, não devemos ser. E devemos levantar a bandeira contra a homofobia. Contra a homofobia. Agora, nas discussões éticas e acadêmicas e também populares, as pessoas facilmente escorregam para um outro sentido da palavra homofobia. Homofobia é a pessoa que não concorda com o comportamento homossexual homoafetivo. Então, se você vê o comportamento homossexual como pecaminoso, então você é homofóbico. Aí, nesse sentido, quem, como nós, pela Bíblia, achamos que a homossexualidade é pecaminoso, nós somos homofóbicos. Então, assim, tudo depende do significado da palavra homofobia. Eu penso que é inegável, agora falando sobre ética cristã, se você está fazendo ética cristã, levando a Bíblia como fundamento da tua ética, não tem como contornar a questão de que a Bíblia ela vê o comportamento homoafetivo, homossexual como pecaminoso. E aí se desdobra também, podemos falar da bissexualidade, podemos falar da questão dos transgêneros, como pecaminosos. Não só o Antigo Testamento fala, mas o Novo Testamento também fala. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também ensina nós agirmos com amor com essas pessoas. Então, aí falta o meio termo, né? Aí, de novo, eu vejo assim, os dois extremos. Há aquele extremo que vê como pecado e aí age com agressividade contra essas pessoas que merecem todo o nosso respeito, como pessoas. E o outro extremo qual que é? É assim, não, se nós temos que amar essas pessoas, temos que aceitar elas como são e não ver nenhum problema nisso. Para mim, Natan e queridos que estamos assistindo, o paradigma de comportamento nesse sentido é Jesus com a mulher adúltera, pega em adultério, lá em João 8. Pode ser aplicado exatamente para o caso da homossexualidade. Como é que Jesus lá em João 8, mulher adúltera, ele trata a mulher? A mulher que foi pega em adultério, Jesus diz assim, olha, eu não te condeno. Cadê os teus acusadores? Depois de dizer assim, né? Depois de falar, quem não tem nenhum pecado, tire a primeira pedra. Todos saem, né, dos mais velhos para os mais novos. Depois Jesus pergunta para ela, onde é que estão teus acusadores, mulheres? Né? Mulher, eu tampouco não te condeno. Não te condeno. Aí Jesus diz assim, vai e não peques mais. Então, repara bem, Jesus, ao mesmo tempo que fala, eu não te condeno, ele fala para não pecar mais. Então é pecado o adultério dela? Sim, é pecado. Mas ele falou que não condenava ela. Sim, ele não condenava. Quer dizer, o condenar é dizer o seguinte, você merece a morte, não tem perdão para você. Isso é o condenar. Jesus está nos ensinando a agir com amor com a pessoa, mas ao mesmo tempo dizer assim, olha, isso é pecado. Então, não, é inegável que a Bíblia ensina que o comportamento homossexual, pega lá, por exemplo, Romanos 1, onde Paulo deixa bem claro. Né? Pega 1 Timóteo capítulo 1 também, né? A questão da sodomia, onde fala que é pecaminoso. Mas nós, como igreja, como é que você tem que agir diante desses casos? Com profundo amor, sem condenar. Sem condenar é dizer o seguinte, você não está morto para mim, não. Você não é imperdoável, não. Eu te amo e Jesus te ama também. E eu não posso te condenar, ainda que nós não concordemos com esse comportamento. Né? Ele não é bíblico. Sobre isso ainda, Natan, tem um artigo excelente de um famoso teólogo luterano, que já falecido, que é considerado o maior teólogo luterano do século XX, que é o Pannenberg. Wolfhard Pannenberg. O Pannenberg morreu há pouco tempo. E ele tem um artigo excelente sobre esse assunto da homossexualidade, que é o seguinte, o título é Pode o amor ser pecaminoso? Olha o título. Pode o amor ser pecaminoso? E ele fala o seguinte, que algumas pessoas dizem assim, defendendo o comportamento homossexual, dizendo o seguinte, não, a Bíblia, a Bíblia é de uma época passada, né? Hoje os tempos mudaram, né? O contexto é totalmente diferente, hoje o contexto é outro, né? O Pannenberg chama a atenção do seguinte, que os textos do Antigo Testamento que são contrários ao comportamento homossexual, eles foram escritos numa época em que a homossexualidade era praticada em todos os povos ao redor de Israel. Não é que naquele tempo o homossexualismo era proibido, hoje mudou. Não. O povo de Israel, ele era a exceção. Os povos todos ao redor de Israel praticavam homossexualidade, não tinha nenhum problema nisso. Né? Então, assim, nós temos que ter uma posição clara, mas ao mesmo tempo com amor. Né? Isso eu digo no meu artigo. Né? Então, assim, é completamente errado da nossa parte, é antiético fazer piada de homossexual,
qualquer tipo de agressão verbal. Isso é falta de amor. Nós não estamos sendo éticos quando agimos assim. Mas, ao mesmo tempo, como uma mulher adulta, nós temos que dizer assim, olha, vais e não peques mais. De algum modo, nós temos que ajudar essas pessoas que realmente têm que lidar com essa questão com amor. Né? Então, mas ter posição clara. Né? Sei que nós temos avançado. Ok, tranquilo, pastor. E olha só, o resultado que temos aqui da nossa enquete, que era a pergunta, a igreja evangélica brasileira é homofóbica? Tivemos 66% votando que não, a igreja não é homofóbica, e 34% dizendo que sim, a igreja é homofóbica. Pastor, obrigado por sua explanação, realmente é um tema delicado, exige biblicidade, mas exige amor também, né? E eu digo assim, Natan, nesse assunto, né? Cuide sempre quando você estiver participando, seja lá quem você for, estiver participando de uma discussão sobre homofobia, pergunte sempre o seguinte, ó, o que você quer dizer com homofobia? Defina para mim. Se a homofobia for praticar violência contra homossexuais e o grupo LGBT, então realmente nós somos contra a homofobia. Né? Agora, se homofobia significa não concordar com o comportamento LGBT, então aí a pessoa está dizendo o seguinte, em outras palavras, né? Ou você concorda conosco ou você é homofóbico. Aí, na verdade, eles estão sendo radicais, né? Estão sendo radicais. Sim, tem sido confundido essa liberdade que você tem de ter seu posicionamento, né? Com homofobia, e estão colocando tudo no mesmo pacote, né? E acaba tendo essas discussões desnecessárias e vira ao contrário, né? Isso que taxam o cristão de ser um homofóbico, um preconceituoso, e muitas vezes um debate, um diálogo nesse assunto já começa com um certo preconceito ao cristianismo, né? E claro, tem a questão prática, né, Nathan? Como lidar com essas pessoas que chegam à igreja? Essa questão prática é uma questão pastoral. A questão ética, ela procura resolver responder se é certo ou errado. Essa é a questão ética. Sim. É correto ou não é correto o comportamento homoafetivo? Pela Bíblia, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Ao mesmo tempo que a Bíblia também ensina a amar essas pessoas. Então, isso que a Bíblia ensina. Agora, como na prática nós vamos lidar na igreja, por exemplo, é uma questão pastoral que não é uma questão simples, é realmente uma questão complicada. Complicado. Pastor, vamos mais uma pergunta aqui, depois eu vou colocar alguma das questões aqui dos nossos espectadores. Lembrando, queridos, que alguns irmãos mandaram algumas perguntas aqui, algumas acabaram concordando com algumas explanações que o pastor já fez aqui a respeito de política, né? Também perguntas a respeito da pandemia. Deu para se entender um pouco aqui dentro daquilo que o pastor abordou. Nós estamos com o tempo um pouco limitado, então vamos tentar colocar pelo menos uma aqui do público daqui a pouco mais. Pastor, ainda uma das perguntas aqui que nós tínhamos proposto é a respeito daquela afirmação, o mundo é plural, né? Como o cristão deve se portar? Ele deve concordar com o pluralismo na sociedade contemporânea? Ele deve concordar com essa frase, o mundo é plural? É assim mesmo? Se costuma falar, Nathan, de pluralismo de fato e pluralismo de direito. O pluralismo de fato é inegável. É um fato que a nossa sociedade é pluralista. É um fato. Né? Então, nós não estamos mais vivendo, por exemplo, numa sociedade cristã como na Idade Média Ocidental. Né? Nós estamos numa sociedade pós-cristã, essa é a verdade, pós-cristã. Então, o pluralismo de fato é inegável. Tá? A questão do pluralismo de direito, será que é para ser assim ou não? Né? Então, assim, essa é uma grande questão. É para ser assim? Como lidar? Né? Como lidar com uma sociedade plural? Né? Bem, sim e não, se o mundo deve ser pluralista ou não. A minha resposta é sim e não. Por um lado, nós, como igreja, nós não somos mais Israel do Antigo Testamento. O Israel no Antigo Testamento, ele era uma teocracia, ele era um país, um estado teocrático no meio de países que não seguiam Deus Yahvé, Deus de Israel. Né? Então, naquele estado, o Estado de Israel, no país de Israel, a lei tinha que ser a lei de Deus. Né? Então, as instituições tinham que ser instituições de Deus, de Yahvé. Mas aí, com a igreja muda. A igreja é uma sociedade dentro da sociedade. Né? Uma pequena comunidade, que é uma pequena grande comunidade dentro da sociedade. Então, nós não podemos mais desejar que a sociedade ela seja cristã na marra, na lei. E assim, não queremos mais pluralismo. Essa minha questão se liga com a questão política de antes. Né?
Aí vem a questão muito cara a nós batistas e anabatistas, que é a separação igreja-estado. Né? Se você não quer que a sociedade seja plural, então você quer, na verdade, que a igreja seja unida ao Estado. E, obrigatoriamente, todo mundo pense como nós, cristãos. Né? Como nós sempre defendemos os batistas, desde o século XVII, a separação igreja-estado, com isso, uma das consequências é você permitir que a sociedade seja plural. Lembre que Roger Williams, que foi o famoso caso lá dos Estados Unidos, né? Ele foi batista, lá de Rhode Island, né? Foi a primeira constituição no mundo em que havia liberdade religiosa. Ele foi batista, né? A liberdade religiosa dizia o seguinte, ó, que aqui em Providence, qualquer pessoa pode vir, mesmo que não creia como eu, mesmo que não seja nem cristã. Né? Então, veja bem, e nós defendemos isso, que legal, Roger Williams, né? A primeira constituição que se defendia liberdade religiosa, diferente de tolerância religiosa. A tolerância religiosa é diferente da liberdade religiosa. A tolerância religiosa é o seguinte, ó, o nosso Estado é cristão, católico, ou calvinista, evangélico, não sei o quê, mas nós aceitamos pessoas de fora, mas nosso Estado é assim. A liberdade religiosa, não. O Estado, ele é laico, né? Então é o seguinte, ó, nós não temos como querer que o Estado não seja plural. Né? Isso é contra a ideia da igreja no meio da sociedade. Né? Nós somos uma sociedade no meio da outra sociedade. Agora, veja bem, há algumas atitudes que são erradas. Tanto a intolerância, por um lado, quanto a tolerância, que é fruto da indiferença. Né? Deixa eu falar da intolerância. A intolerância, que não é correto isso, é você não aceitar quem pensa diferente de você. Nós cristãos não devemos agir assim. Né? Nós temos que isso vai contra o amor, a aceitação do outro, ao Espírito do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, a intolerância, não. Agora, veja bem, o outro extremo é a tolerância, que é fruto da indiferença. No século XVII, depois da famosa Guerra dos 30 Anos, na Europa, uma guerra religiosa, o povo europeu ficou tão frustrado com a religião, com a guerra religiosa, que ele passou a ser bastante tolerante. O que é a tolerância? A tolerância no sentido de indiferente. Ó, tanto faz, tanto fez. Então é o seguinte, essa é a tolerância que é fruto da indiferença. Pouco importa se é cristão, não é porque não me interessa por isso. Isso, na verdade, também não é uma coisa correta da nossa parte. Qual é a nossa posição como cristãos que eu vejo? Nós temos que ser pessoas convictas daquilo que nós cremos. Pessoas com posição. Nós somos cristãos. Nós achamos que o certo é isso, isso e aquilo. Né? Embora nós aceitemos, não é meu inimigo a pessoa que pensa diferente de mim. Né? Então, assim, ó, a aceitação ela é diferente da tolerância que é fruto da indiferença. Né? Então, assim, ó, como devemos lidar com o pluralismo? O pluralismo, de fato, ele é inegável, ele está aí. Nós não podemos esperar que tenhamos um Brasil cristão, por exemplo. É na marra, o Brasil vai se tornar cristão. Eu não vejo que essa é a visão bíblica. Né? Claro que aí vai afetar muito a tua visão teológica. Por exemplo, se você tiver uma visão de que o reino de Deus vai ser implantado aqui nesta terra, agora, aqui, pela igreja, então talvez você pense que nós, como igreja, temos que nos impor com a nossa visão. Né? Se você tem uma visão de que o reino de Deus vai se completar na eternidade, né? Então você vai agir de modo diferente. Né? Mas o ponto é o seguinte, que nem a intolerância e nem a tolerância que é fruto da indiferença. Para mim tanto faz, nem me interessa muito esses assuntos. Não. Nós temos que ser pessoas convictas, né? Saber argumentar, mas com educação de quem pensa diferente de nós. Né? Certo, pastor. Temos ainda aqui uma pergunta do público. Algumas já foram abordadas aqui. Nosso objetivo era abordar, relembrando os desafios éticos da nossa atualidade, que a igreja tem sido questionada à sua volta, né, na sua realidade. Então, nós tentamos trazer as perguntas dentro disso daqui. Alguns temas mais filosóficos ou teóricos, o próprio pastor colocou que talvez a gente deixasse para um outro momento, né? Vamos abordar algumas coisas mais práticas. E aqui temos uma pergunta que fala um pouquinho a respeito da nossa realidade hoje, né, pastor? Nós já falamos um pouquinho de política,
ou temos pessoas de esquerda, de direita, temos candidato A, candidato B. E a pergunta dentro dessa temática, voltando, a atual postura de alguns cristãos quanto a políticos de direita ou esquerda pode ser considerada uma idolatria? O que o senhor teria a dizer, pastor? Assim, ó, é claro que eu não vou me ater a nomes do que está acontecendo atualmente aqui, né? Que eu vou entrar num abelheiro aqui, né? Mexer num vespeiro. Mas assim, ó, há cristãos de esquerda e há cristãos de direita, né? Idolatrar, nós não devemos idolatrar ninguém, né? Só adorar ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus. Mas o cristão deve ser de direita e de esquerda. Há cristão de ambos os lados. E lembra que não é só esquerda e direita. Há todo um espectro, né? Há uma gama, né? De direita e esquerda, ultra-direita e ultra-esquerda. O fato é o seguinte, que somos cristãos. Então, se você é um cristão de esquerda, por exemplo, cuidado com ideologias, por exemplo, ideologia marxista, né? Que pode, por exemplo, Karl Marx trouxe várias contribuições ao pensamento sociológico, político, claro que sim, isso é inquestionável, né? Agora, veja bem, quando você é um marxista, veja bem se você não está colocando a ideologia, o pensamento, a reflexão de um homem acima do Senhor Jesus Cristo. Então, cuide, né? Direita é a mesma coisa. Direita é a mesma coisa. Nós, acima de tudo, antes de ser de esquerda e direita, nós somos cristãos, né? Mas, de modo geral, o que faz a diferença de esquerda e direita? É bem polêmica, né? De modo geral, o político de esquerda ele vai ter uma preocupação bastante com questões de mudança social, né? Mudança social. E aí entra questões de ética social, que são corretas, né? Não só de dar o pão, como eu disse antes, mas de mudar as estruturas sociais pecaminosas. Então, geralmente, né, nem sempre, a pessoa de esquerda vai pregar mudança social das suas estruturas sociais opressoras na sociedade. E a pessoa de direita, às vezes, vai defender o status quo, mas nem sempre, né? Se você vive num país comunista, você é de esquerda, significa defender o status quo. Então, tudo depende de onde você está, né? Agora, assim, ó, de novo, eu vejo que nós devemos ter um equilíbrio aí, né? Devemos ter um equilíbrio. Se, por um lado, a ética social é correta e as mudanças sociais, de estruturas sociais, são corretas, são bem-vindas, né? Por outro lado, nós devemos ter em conta também os valores tradicionais, que às vezes a esquerda nos critica, valores tradicionais, né? Então, assim, ó, nós temos que ter uma visão equilibrada. E, para mim, de novo, a noção que equilibra tudo isso é a noção de reino de Deus, né? Se nós, eu acho que ela é mais rica que a noção de vida eterna. Porque, às vezes, o Marx, por exemplo, criticava nós, religiosos, porque para ele nós éramos o ópio do povo, né? Falando da vida eterna, a vida do além. Aqui nós somos pessoas oprimidas e pensamos só no além, né? Aceitando a opressão porque pensamos só no além, né? Se você fala do reino de Deus, que é uma nação bem rica, não, isso não é verdade. Porque o reino de Deus já irrompeu na história. Lembra que Jesus Cristo disse o seguinte: quando expulsava demônios e foi criticado pelos fariseus, né? Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus ou pelo dedo de Deus, como diz lá em Lucas, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Então, o reino de Deus, ele já está aqui. Nós temos que orar agora, venha o teu reino, quando Jesus ensinou, venha o teu reino, venha o teu reino, porque a plenitude do reino se faça aqui na terra. Então, isso significa, Natan e querido, que se nós queremos ver o reino de Deus aqui na terra, isso implica mudanças sociais, né? Então, nós não podemos simplesmente ser um bom cristão e nem aí para estruturas opressoras na sociedade, né? Isso que eu teria a dizer. Certo, pastor. Muito obrigado por reservar esse tempo para nos esclarecer. Com certeza poderíamos fazer uma outra live com muitos outros assuntos. Quem sabe o Senhor nos oportunize isso daqui a um tempo. Mas nosso tempo de live ele é curto, até já passamos um pouquinho. Agradecemos por aqueles que estão participando conosco, contribuíram com suas perguntas, com comentários, compartilhando. Isso é muito bom ver a interação, o apoio da comunidade eclesiástica à nossa volta. Nós vamos encerrar a nossa live e aproveito para agradecer ao pastor Rogel por toda a sua disponibilidade. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço a oportunidade, Natan, queridos. Enriquecedor esse momento, pastor. Deus abençoe o senhor, sua família, Angélica, as crianças. E lembro a todos que toda quinta-feira nós temos tido como um programa aqui da Faculdade Batista Pioneira essa nossa live
teológica, sempre lembrando da teologia prática no dia a dia, e por isso sempre buscamos casar um assunto acadêmico com a vida cotidiana do povo de Deus. Semana que vem, nós vamos ter uma live com o pastor Clayton Kunz, o nosso diretor aqui da faculdade, abordando o ensino de Jesus através das parábolas. Você pode enviar a sua pergunta, pode ser que tenha aquela parábola que você leu várias vezes e não conseguiu entender um detalhezinho. Envie uma pergunta a respeito dessa parábola, com certeza você vai nos ajudar, vai enriquecer o nosso debate, o nosso diálogo. Deus abençoe a cada um que nos acompanhou. Fique na paz. Até mais, pastor Rogel. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos. Deus abençoe. Amém. Fique na paz.